Capítulo 11. Leve como pena, duro como pedra. Desta vez sou eu que fico boquiaberto pela estupefação, mas duvido que alguém possa me culpar por isso. Durante meses pensei que era a única gárgula que restava. E agora, bem diante de mim, há tantas delas que conseguem encher todo um pátio, quase do mesmo tamanho de um campo de futebol americano. Elas. Elas são reais? Pergunto quase sem conseguir fazer com que as palavras passem pelo nó que sinto apertar a garganta. É de explodir a cabeça, de uma maneira completamente positiva. Perceber que não estou sozinha no mundo, que há mais pessoas por aí que são iguais a mim. Amo Hudson, Jackson, Macy e Flint, e também o restante dos meus amigos. Amo de verdade, e sei que sempre terei um lugar com eles, que sempre vou estar acolhida. Mas isso não significa que não desejei poder ser como eles às vezes, seguros de quem e do que são em um mundo que me vira de cabeça para baixo o tempo todo. Sim, eles têm seus próprios problemas e preocupações, mas pelo menos não têm dificuldades com a própria identidade central. Hudson é um vampiro, sem tirar nem pôr. Flint tem toda a pinta de ser um dragão, e Macy definitivamente é uma bruxa. O mais importante de tudo é que eles sabem o que isso representa, o que são capazes de fazer, o que são capazes de aguentar e a que perigos são capazes de sobreviver. Já no meu caso, até alguns meses atrás, eu diria que sabia exatamente quem eu era, e de maneira geral, até sei. Meu nome é Grace e gosto de arte, filmes antigos, história, Harry Styles, Dr. Pepper e de passar horas dançando. Antes de os meus pais morrerem, eu planejava estudar conservação marinha na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, e agora moro no Alasca. Pelo menos por mais certo tempo. Não sei nem o que vai acontecer nos próximos 10 minutos, muito menos nos próximos 4 anos, e sou uma gárgula. O que é legal, por muitas e muitas razões. Adoro ser uma gárgula, mas analisando este pátio cheio de paranormais que são iguais a mim em um nível fundamental, percebo que há um pedaço de mim que sempre se sentiu sozinha no meio de tudo que passei. Uma parte de mim que quer alguém com quem comparar impressões, alguém com quem conversar sobre todas as coisas malucas que se passam dentro de mim, alguém que entende o que é ser uma gárgula. E agora, bem diante de mim, há um monte de pessoas que entendem mesmo, que conhecem a nossa história e os nossos poderes. Ainda não os conheço, talvez nunca os conheça, mas perceber que eles existem faz com que me sinta um pouco menos sozinha. Eles são reais, minha querida menina. Alistair sorri para mim com um toque de indulgência. E este grupo é só uma gota em um balde, considerando quantas gárgulas existem por aí. Um exército inteiro que está só esperando uma chance de recuperar sua honra, de recuperar seu lugar no mundo sob a direção da sua rainha, da sua general. Meu estômago dá uma série de piruetas complicadas quando ele profere aquelas palavras. Estou me acostumando a ser uma gárgula e talvez até me acostumando a ser a líder da corte das gárgulas, com uma cadeira no círculo. Mas isso era quando eu pensava que não havia outras gárgulas. Agora descobri que há muitas gárgulas no mundo e que devo ser sua rainha, e mais chocante ainda que devo ser a general neste exército, é mais do que a minha cabeça consegue processar. Pelo menos nenhum deles nos avistou ainda. Preciso de tempo para raciocinar. Quer conversar com alguns? Indaga Alistair. Posso me encontrar com eles? A minha frequência cardíaca começa a aumentar bastante. Tipo, posso conversar com eles? É claro, você é a rainha das gárgulas, ora. Mas se sou a rainha, você vai ser o quê? Pergunto enquanto deixo Alistair me levar pelas portas entalhadas. As minhas palavras o fazem parar por um momento. A princípio, tenho a impressão de que ele não vai responder, mas em seguida ele me espia pelo canto do olho e sugere. Um conselheiro de confiança, eu espero. As portas enormes se fecham atrás de nós com um ruído que traz consigo um mau pressentimento. E não consigo deixar de pensar que Alistair talvez não seja o único que sente a falta da respectiva consorte. Seria ótimo ter Hudson aqui comigo, vigiando as minhas costas, quando entro em uma situação que nunca imaginei estar e para a qual nem me preparei.
Alistair dá vários outros passos rumo ao interior do pátio e o sigo, com os olhos pulando de um grupo de gárgulas para o próximo. Embora todas estejam armadas e exibindo suas formas de pedra animada, ninguém brande a espada. Em vez disso, estão todas espalhadas pelo gramado, em duplas e às vezes em trios ou quartetos. Todo mundo aqui é alto e musculoso, e são muito maiores do que eu, mas nenhum deles é tão grande quanto Alistair. Claro, mesmo na sua velha forma de gárgula, aquela que tinha antes de se tornar a fera imortal, ele é mais alto do que a maioria das pessoas. Há somente outra pessoa neste lugar em forma humana, um homem alto e corpulento, posicionado na frente do grupo. Ele se veste assim como Alistair, com calças justas e uma túnica, embora suas roupas tenham tons de verde esmeralda e dourado, em vez do preto e do cinza dos trajes de Alistair. Além disso, ele é o único do grupo que não porta uma arma. Mesmo assim, quando ele grita "atenção", todas as gárgulas naquele pátio entram em ação. Agacham-se em posições defensivas, empunhando os escudos diante de si, ou preparando-se para uma ofensiva com as espadas enormes preparadas para atacar. Fico esperando pelo som de aço batendo contra aço, mas vários longos segundos se passam até que o homem grita: "Yonsai". Não faço ideia do que essa palavra significa. Todavia, fica óbvio que é o comando aguardado pelas outras gárgulas. O grito ainda ecoa ao nosso redor quando as espadas começam a rasgar o ar. Fico observando admirada conforme as gárgulas praticam manobras de combate. Espadas se chocam contra outras espadas ou escudos, enquanto os combatentes pulam, giram e até mesmo dão piruetas em pleno ar. Essas gárgulas são enormes e pesadas, e mesmo assim se movem como se fossem feitas de penas, em vez de pedra. Uma garota alta e forte grita algo em uma língua que não compreendo ao golpear seu oponente com toda a força. Ele a bloqueia com a borda do escudo, mas ela já está girando enquanto as duas armas se tocam, fazendo uma combinação de saltos e giros que termina quando traz sua espada em um arco gracioso. A parte chata da lâmina acerta seu oponente bem entre as escápulas. O golpe o joga longe, virando cambalhotas até ficar estatelado no chão, com o escudo levantado numa posição defensiva enquanto ela começa a golpear com a espada. No último instante, a garota sorri e guarda a espada de volta na bainha que traz na cintura, antes de estender a mão para ajudá-lo a se levantar. Ele revira os olhos e diz alguma coisa naquela língua que não entendo. Ela joga a cabeça para trás e começa a rir. Segundos depois, ambos voltam às suas formas humanas. Ela é negra, com várias fileiras de tranças lindas, e ele tem cabelos escuros e curtos, com a pele em um tom que fica entre o marrom e o dourado. Ainda acha que luta como uma menininha? A garota provoca. Acho sim. Ele responde com o que parece ser um sotaque indiano, mas só queria saber lutar desse jeito também. Ele move a espada em uma trajetória complicada, interrompendo o movimento no meio do golpe. Pode me mostrar como fez aquele último movimento com o pulso? É claro. Quando ela se aproxima para lhe mostrar o movimento, volto minha atenção para outro grupo. Este é todo composto de gárgulas do sexo masculino, e não estou exagerando quando digo que são enormes, tipo, do tamanho de 2 jogadores de futebol americano cada um, com espadas e escudos que combinam com seu tamanho. Neste momento, estão lutando em 2 contra 1, com o maior dos 3 se defendendo dos demais, e mesmo assim ele está arrebentando ambos. Alistair e eu ficamos afastados, observando enquanto o treino continua. O homem de verde, em sua forma humana, desde que o vimos, vai passando de grupo em grupo, oferecendo conselhos e instruções. Cuidado com as costas, gire o pulso quando usar esse golpe, não baixe o ombro, erga o pé e gire apoiando-se na ponta. Os comentários prosseguem, já que nada parece escapar de seus olhos de águia. Todas as gárgulas com quem ele fala prestam bastante atenção e percebo que tentam implementar as sugestões assim que o homem se afasta. É fascinante. Quem é aquele ali? Finalmente pergunto a Alistair quando o homem com roupas verde esmeralda inicia a sua terceira volta pelo gramado. É Chastain. Ele é o meu comandante-geral desde sempre. Alistair faz uma pausa com um olhar contemplativo enquanto observa seu velho amigo.
E agora, acho que ele é o seu comandante. Quer conhecê-lo? Uau, isso está se tornando realidade bem rápido. Respiro fundo e solto o ar longamente, dando a única resposta que consigo. Sim, é claro, eu adoraria. Afinal de contas, uma rainha precisa saber em quem pode confiar, não é mesmo? Capítulo 12. Muita pedra e um pouco de cascalho. Chastain chama Alistair fazendo um sinal com a mão para que o outro homem se aproxime. O comandante provê mais algumas instruções rápidas para um grupo, desta vez em uma língua que não entendo. Em seguida, olha para Alistair e seus olhos se arregalam com o choque. Que língua é essa que eles estão falando? Questiono enquanto esperamos que Chastain venha até onde estamos. Alistair ergue as sobrancelhas. Inglês? Dou uma risada. Sei que estão falando inglês, mas também estão falando outra língua. Qual é? Ah, esta outra língua é gaélico, criança. Você não a reconhece? Gaélico? Contemplo ao redor maravilhada quando repito a palavra. Percebo que o sotaque familiar de Alistair parece se encaixar nas minhas ideias. Agora entendo porque o seu jeito de falar se parece tanto com o de Niall Horan. Ele é irlandês. Estamos na Irlanda? Sim, responde Alistair, seus olhos fixos em Chastain, conforme os passos longos de Chastain encurtam o espaço entre ambos. No condado de Cork, para ser mais exato. Cork? Repasso o meu conhecimento bem rudimentar sobre a geografia irlandesa. Fica perto do mar, não é? Você não está ouvindo? Pergunta Alistair. Estamos bem perto dele. No começo, não sei ao certo a que ele se refere, já que não consigo ouvir nada. Mas antes que eu possa verbalizá-lo, uma dupla de novas gárgulas entra no pátio. No instante em que eles abrem aquelas portas pesadas de madeira, percebo exatamente do que ele está falando. Agora consigo ouvir. É o som de água batendo em pedra sem parar. Estamos perto do oceano. Ou, se não for o oceano, então pelo menos à beira de algum mar. É o mais próximo que chego de uma praia em meses. Necessito de toda a minha energia para não sair correndo do castelo e correr para a água. Já faz tanto tempo, e agora que está bem aqui, perto bastante para eu ir até lá, para tocá-la, é a única coisa na qual consigo pensar. Só que é bem neste momento que Chastain nos alcança. Fico observando ao passo que os dois homens se cumprimentam com um daqueles abraços bem masculinos, com tapas nas costas antes que Chastain se pronuncie. Meu rei, eu pensei... Todos nós pensamos que o pior podia ter lhe acontecido. Faz muito tempo, mas nunca perdemos a esperança. Meus olhos se arregalam quando percebo que nem todo mundo sabia ao certo o que aconteceu com Alistair, que ele foi caçado durante 1000 anos e acorrentado em uma ilha deserta, sem conseguir voltar para o seu povo. Não consigo nem imaginar o que ele deve sentir ao ver Alistair agora. Saber que ele está vivo e retornou, imaginando por que o rei passou tanto tempo longe. O sorriso vai diminuindo o brilho nos olhos de Alistair. Lamento muito ter ficado longe durante todo esse tempo, especialmente depois do que a minha consorte fez com vocês. Mas quero que você saiba que não havia outra maneira. Sei disso agora. Havia uma razão para tudo o que aconteceu. E agora temos muito a fazer para nos preparar para o que está por vir, meu amigo. Estamos prontos, meu rei. Não perdemos um único dia de treinamento desde... Um olhar intenso e cheio de significados passa entre os dois homens. Ah, sim, precisamos agradecer a essa moça pelo meu resgate e retorno. Alistair olha para mim. Chastain, esta é minha tá. E começa a rir. Sabe de uma coisa? Vou esquecer quantos tatá existem entre nós e dizer simplesmente que ela é minha neta. Esta é minha neta Grace, que agora é a rainha da corte das gárgulas. Grace, este é Chastain, meu amigo mais antigo e mais querido. Durante séculos, ele foi o meu vice no maior exército que já caminhou pela terra. Sinta-se à vontade para recorrer a ele sempre que tiver alguma pergunta sobre o seu exército.
Os olhos de Chastain se arregalam quando Alistair fala, embora eu não saiba se ele está surpreso com o fato de eu ser a neta de Alistair, ou porque está tão chocado ao descobrir que há uma nova governante na Corte das Gárgulas, quanto fiquei quando descobri que há gárgulas para governar. De qualquer maneira, ele encobre a surpresa, baixando a cabeça e curvando o corpo em uma messura respeitosa. Em um movimento que parece ser coordenado, todo o pátio de gárgulas para de treinar e se volta para mim e para Alistair. Eles ficam de joelhos, fazendo a mesma messura. Será que eu acho isso esquisito? Capítulo 13. O tempo não é a única coisa distorcida. É uma honra conhecê-la, minha rainha. É uma honra conhecê-lo também? A frase acaba soando como uma pergunta, mas isso tem mais a ver com a sensação estranha de ser chamada de rainha do que a honra que sinto em conhecê-lo. Ele estende a mão para mim, mesmo enquanto continua curvado. Mistificada, decido segurar sua mão, mas Alistair me faz parar com um balanço de cabeça. Fito-o como se quisesse perguntar o que faço agora, mas ele sorri e levanta a própria mão para que eu a veja. Pela primeira vez percebo que ele usa um anel de ouro ornamentado, incrustado com uma esmeralda quadrada do tamanho de um dado grande. É uma joia bonita, um verde transparente e escuro que parece indicar que a pedra é muito, muito cara. E fico observando, horrorizada, quando ele tira o anel do dedo e o estende para mim. Minha voz vacila pela segunda vez nessa última hora ao fazer uma pergunta cuja resposta me causa um medo enorme. O que está fazendo com este anel? Ele me encara com um olhar de reprovação que me confirma que estou certa em sentir medo, logo antes de segurar minha mão direita e colocar aquele anel no meu dedo. Fico esperando que o anel seja grande demais, já que as mãos de Alistair são muito maiores do que as minhas. Assim, fecho a mão para impedir que o anel caia do meu dedo, mas de algum modo ele se encaixa com perfeição. É pesado pra caralho e grande o bastante para arrancar um olho, mas definitivamente serve. E isso faz com que o meu estômago, já bem abalado, comece a se debater de um lado para o outro com tanta violência quanto as ondas que batem nos penhascos abaixo de nós. Talvez eu ainda não tenha passado pela minha cerimônia de coroação, mas algo me diz que isso é mais do que simplesmente um ato simbólico, e não há como voltar atrás agora. Isso não pode estar acontecendo. Não estou pronta para que isso aconteça. Isso não pode estar acontecendo. Estas frases se reviram pelo meu cérebro sem parar, enquanto Chastain pega na minha mão recém-anelada e beija o meu anel. Tenho a impressão de que nada na minha vida me aterrorizou tanto quanto este momento. Nem situações como estar sozinha no campo do Ludares, trancafiada naquela prisão horrível, ou mesmo batalhar na Ilha da Fera Imortal, porque esse papo de ser rainha é um pouco demais. Já era demais quando eu achava que estava sozinha. Agora que descubro que vou liderar todas essas gárgulas, responsável por mantê-las seguras, quando mal consigo manter a mim mesma em segurança, é algo quase impossível de imaginar. Ainda assim, o anel está no meu dedo, o que significa que não tenho somente que imaginar isso, mas também agir de acordo. Enfim. Chastain solta a minha mão e se ergue outra vez. Ele parece esperar que eu diga alguma coisa, mas não faço a menor ideia de qual é o costume. Resolvo dizer um obrigada, o que faz Alistair rir e Chastain me encarar com expressão ligeiramente confusa. Espio ao redor, procurando algo para dizer, mas antes que qualquer coisa surja na minha mente, Chastain olha para Alistair e diz: "E então, meu velho, vamos mostrar a ela como se faz?" No começo, tenho a impressão de que Alistair vai recusar o pedido, qualquer que seja, mas o sorriso dele fica ainda maior do que jamais vi e ele diz: "Mas é claro, meu amigo mais velho." No espaço de um instante, espadas e escudos aparecem em suas mãos. Mal tenho tempo de processar o momento, e menos ainda de me esquivar antes que Chastain ataque o primeiro golpe doloroso. Alistair ergue o escudo a fim de bloquear o ataque. Em seguida, salta e dá uma pirueta de verdade, no ar.
mudando instantaneamente para sua forma de gárgula e pousando logo atrás de Chastain. Desta vez, é a espada dele que corta o ar. Chastain se esquiva no último instante e se transforma com a mesma rapidez, erguendo o pé esquerdo num pontapé giratório. E é assim que começa, com os dois fazendo aço se chocar contra aço, várias e várias vezes. Ambos estão determinados a vencer e são excelentes espadachins, ou seja, nenhum deles é capaz de levar a melhor sobre o outro. E excelentes é definitivamente a melhor palavra para descrever o que acontece. Porque os dois rolam e se esquivam, saltam, voam e fazem todo tipo de manobra para tentar pegar o outro de surpresa. Não demora muito até que um grupo numeroso de outras gárgulas se reúna à nossa volta, com as espadas na altura dos quadris enquanto vibram com Chastain e Alistair. Estou cercada por gárgulas que têm o dobro do meu tamanho, e todas elas riem, assobiam e apostam em quem vai ganhar. Percebo que estou ao lado da garota guerreira que vi ganhar um combate mais cedo, e que ela está sorrindo de uma orelha à outra quando diz: "Eles são fantásticos, não são?" Levo alguns momentos para perceber que ela está falando comigo. São sim, com certeza. Meus olhos se arregalam quando Alistair desfere um golpe com a espada que faz Chastain sair voando pelos ares, para fora do círculo de gárgulas que ambos criaram. Ele se move com tanta agilidade que tenho certeza de que vai acabar acertando 2 ou 3 gárgulas e me preparo para o impacto. Mas elas conseguem sair do caminho no último instante e ele cai a vários metros de distância, na base da cerca de ouro. Por um segundo, parece confuso. Em seguida, outra emoção passa pelo seu rosto, irritação ou constrangimento. Não consigo perceber direito, mas ele logo salta e entra em ação de novo, subindo para o céu, rápido e com a força de uma bala disparada, antes de pousar com todo o peso em cima de Alistair. Fico esperando que Alistair se esquive com o giro, mas ele se prepara para receber o impacto, logo antes de usar o próprio movimento de Chastain contra ele, fazendo-o voar na direção oposta. Desta vez, Chastain acerta a cerca com força suficiente para amassá-la e perde o fôlego, o que faz com que todas as gárgulas do grupo comecem a entoar o nome de Alistair. Ao que parece, esta última manobra fez dele o vencedor. Chastain parece contrariado, como se quisesse se levantar e nocautear Alistair, fazendo com que ele só acorde dali a uma semana. Entretanto, os gritos das gárgulas ficam cada vez mais altos e Alistair faz uma messura. As outras gárgulas correm até onde ele está e uma delas segura seu braço e o ergue como fazem com os campeões de luta em todo lugar. Chastain, nesse meio tempo, se levanta devagar e bate a poeira do corpo, esperando que a empolgação ao redor de Alistair esmoeça um pouco antes de se aproximar para parabenizá-lo. Ele está com um sorriso enorme no rosto, mas há algo em seus olhos que me deixa nervosa quando ele se vira para mim com uma sobrancelha arqueada e pergunta: "E então, quer experimentar?" "Experimentar o quê?" Questiono confusa. Outra gárgula se aproxima de nós rapidamente com uma espada e um escudo nas mãos. "Aqui", oferece ele, estendendo os equipamentos para mim. "Acho que estes aqui combinam com o seu tamanho." Sinto uma repulsa enorme ao pensar em empunhar a espada e o escudo, porque se eu o fizer, vai significar que estou pensando em usá-los para machucar e até mesmo matar alguém, ou ser morta. Mas eu não... Deixo a frase morrer no ar, enquanto tento encontrar uma maneira de explicar minha hesitação para um general, que obviamente já viu muitas batalhas. Chastain está muito interessado em uma explicação, porque pergunta: "Mas o quê?" Eu não... Pela segunda vez eu deixo a frase no ar, porque ainda não sei direito o que quero dizer. Não sei direito o que posso dizer, exceto, não sou esse tipo de rainha. "E que tipo é esse exatamente?" pergunta Chastain. Seu tom de voz é tranquilo, mas ele não parece impressionado. Na verdade, por um segundo, eu poderia jurar que ele me encara com uma expressão de puro asco. Mesmo assim, essa expressão desaparece tão rapidamente quanto surgiu, assim como a espada e o escudo estendidos para mim quando o rapaz os recolhe e se afasta.
Como se a pergunta fosse retórica, Chastain vira as costas para mim e se junta à multidão de gárgulas ao redor de Alistair. Espero de modo paciente que aquele entusiasmo se dissipe, sem saber direito o que devo dizer ou fazer, além de observar a situação de longe. Chastain continua enfrentando as felicitações caóticas por alguns minutos, antes de ordenar que as outras gárgulas retomem ao treino. Fico observando enquanto homens e mulheres recebem suas instruções, preparam suas espadas e escudos e mergulham em mais uma sessão de batalhas simuladas. A garota alta com tranças voltou à ação, derrubando seu oponente e deixando-o sentado no chão em menos de 30 segundos. Se continuar fazendo isso, não vou conseguir andar hoje à noite, nem substituir você na guarda. O rapaz avisa enquanto se levanta. Ei, não tenho culpa se você me mostra o que vai fazer uns 3 segundos antes de se mover, replica ela dando de ombros. Eu não faço isso, retruca ele indignado. Ah, não faz? Ela ergue a espada de novo e se coloca em prontidão. Então por que eu derrubo toda hora? Ele responde mais alguma coisa, mas não chego a perceber, porque de repente Alistair levanta a voz, quase gritando com Chastain. Não foi isso que decidimos. Chastain tenta dizer alguma outra coisa, mas Alistair o deixa falando sozinho no meio da explicação. O rei das gárgulas parece contrariado e bem irritado, enquanto vem até onde estou. Vamos, Grace, precisamos ir embora. Está tudo bem? Indago enquanto o sigo para a saída do pátio. Vai ficar quando eu... Ele para de falar com um suspiro. Está sim. Tem certeza? Pergunto enquanto passamos pelo portão do castelo e vamos até as terras mais adiante. Pela primeira vez consigo vislumbrar o mar lá embaixo. É um mar revolto e agitado, e quando ele se choca com a parte mais baixa dos penhascos, sinto uma saudade profunda, lembranças da Califórnia, das praias dos meus pais, que não me permitia sentir há muito tempo, muito mesmo. É um sentimento tão intenso que faz as minhas mãos tremerem e o meu estômago doer. Esforço-me ao máximo para respirar em meio à dor, e pisco os olhos para espantar as lágrimas que surgem de lugar nenhum. Durante os últimos meses, aprendi que o luto é uma coisa estranha e desagradável. Nunca se sabe quando vai sofrer um baque ou a força que ele vai ter. Mas sabe-se que isso vai acontecer. Já consegue ouvir? Pergunta Alistair. A princípio, fico confusa, pensando que ele está falando sobre os meus pais. Ouvir quem? As gárgulas. Eu esperava que vir até aqui, até a corte, ajudaria a encontrá-las. Ah, engulo a tristeza e faço o melhor possível para tentar escutar no fundo da minha mente. Mas não ouço nada além dos meus próprios pensamentos. Desculpe, mas não ouço nada. Ele parece tão decepcionado que não consigo evitar o sentimento de culpa. E isso faz com que mais uma emoção com a qual não sei lidar comece a se revirar dentro de mim. Contudo, antes que consiga pensar em uma maneira de pedir desculpas pelo que ele evidentemente considera um fracasso da minha parte, Alistair prossegue. Não importa, minha querida. Tenho certeza de que vai conseguir descobrir o que está acontecendo assim que encontrar sua avó. Ele pega na minha mão e olha bem nos meus olhos. Há muito a fazer para nos prepararmos e bem pouco tempo. Você precisa permitir que a sua avó a ajude. Cyrus vai fazer de tudo para matá-la, Grace. Você é a chave para tudo. Prometa-me que vai encontrá-la. Ele solta minha mão antes que eu consiga explicar que não faço a menor ideia de quem é minha avó, e em seguida sou acometida pela sensação de que estamos caindo longamente sem parar, mesmo que os meus pés não saiam do chão. Momentos depois, estou de volta a Katmai, com a peça de xadrez na minha mão e Alistair sentado diante de mim. Mas o rei das gárgulas desapareceu, e em seu lugar só resta a fera imortal, confusa e desconcentrada. Não há tempo, anuncia ele, levantando-se. Precisamos encontrar a consorte. Em seguida, corre até a entrada, abre a porta da escada e levanta voo. Fico só observando boquiaberta. Bem, não era isso que eu esperava. Não que ele saísse voando, nem nada do que aconteceu antes. Talvez ainda esteja dormindo. Ou talvez isso tudo seja algum tipo de alucinação bizarra que esteja me acometendo. Deve fazer mais sentido do que a ideia de que, de algum modo, transportei a fera imortal,
ou melhor, Alisté, o antigo rei das gárgulas, e a mim mesma até a corte das gárgulas, logo no começo da manhã. Pelo menos até eu olhar para baixo e perceber que ainda estou com aquele anel verde e dourado no dedo. Encaro a cadeira vazia na minha frente e as peças de xadrez abandonadas. Sinto meu estômago se retorcer. Há outros como eu, outras gárgulas. Mas, e agora? Agora me sinto exatamente como me sentia quando me disseram que eu era a última gárgula, completamente sozinha. Capítulo 14. Temos que estancar essa sangria. Posso estar sozinha, mas ainda há muito o que fazer. Assim, recolho minha bolsa do chão e volto para o quarto de Hudson. Se ele acordou enquanto eu estava fora e não conseguiu me encontrar, provavelmente já está surtando. E com certeza já deixou todo mundo em pânico também. Mas não o culpo por isso. Se ele ou qualquer um dos outros desaparecesse, agora, no meio de tudo o que estamos passando, eu seria a primeira a revirar cada pedra deste lugar para encontrar quem sumiu. Estamos vivendo dias perigosos e me sinto mal por me perder daquele jeito na corte das gárgulas. Determinada a acalmar Hudson se ele estiver revirando Katmai para me encontrar, pego meu celular para mandar uma mensagem e avisar que estou bem, mas percebo que eu e Alisté só desaparecemos por uns 5 minutos. O que não faz muito sentido quando penso em todas as coisas que vimos na corte das gárgulas. Por exemplo, só a luta de Alisté com Chastain demorou mais do que 5 minutos. Mesmo assim, de acordo com a tela do celular, faz 8 minutos desde que saí do quarto que compartilho com Macy. Que esquisito. De novo, olho para o meu dedo. E de novo, o anel de esmeralda pisca para mim sobre a luz dos achotes pretos das paredes, esculpidos em formato de dragão. Esquisito demais. Ainda quero mandar uma mensagem para Hudson, mesmo assim. Afinal, o seguro morreu de velho, mas o meu telefone começa a vibrar com uma série de mensagens de texto. Embora eu espere que seja Hudson perguntando se está tudo bem, fico um pouco surpresa ao perceber que as mensagens são de Jackson, no nosso grupo do WhatsApp, informando a todos que os pais de Lucas chegaram horas antes do previsto. E me sinto sem fôlego. Mais uma vez, levo um choque ao perceber que isso está de fato acontecendo, que esse novo pesadelo é um do qual não sou capaz de acordar, não importa quanto queira. Posso não saber com exatidão o que os pais de Luca estão passando, mas sei mais ou menos qual é a situação, e isso me deixa enjoada. Faz com que eu sofra ao perceber que depois de tudo o que aconteceu nos últimos 7 meses, a sensação é de estar novamente onde comecei. Onde tudo isso começou. Mesmo assim, a questão não é sobre mim. É uma questão deles e de Luca. E ficar aqui, à beira de um ataque de pânico, não vai ajudar ninguém. Preciso colocar a cabeça no lugar e ir até lá. Por Luca, por Jackson e por Flint. Com isso em mente, vou até a entrada principal de Katmai e chego bem quando um homem e uma mulher passam pela porta, com as expressões cuidadosamente neutras, mas os olhos cheios de dor e descrença. Jackson já está no saguão, junto a Mikai, Barian, Rafael e Liam, mas isso não me surpreende. A Ordem sempre teve uma espécie de talento sobrenatural para saber onde seus membros estão a todo momento e quando precisam da presença dos demais. Mesmo assim, uma questão que me surpreende é que Jackson parece muito sereno quando avança para receber os pais de Luca, considerando que ele quase morreu há menos de 12 horas, até que parece estar bem firme, em especial levando em conta a capacidade de se curar com agilidade que a maioria dos paranormais tem. As olheiras em seu rosto, que pareciam piorar cada vez que eu o via durante várias semanas, de súbito desapareceram. Sua pele não tem mais o tom cinzento e doentio que exibia quando ele estava perdendo a própria alma. Agora aparenta uma cor aquecida, que lhe traz até mesmo uma aparência mais vibrante. Até mesmo seu corpo, que estava passando de magro a raquítico, começou a voltar nessas últimas 24 horas a ser o que era antes. Quando ele estende a mão para o pai de Luca e depois para a mãe,
Uma breve explosão de relevo atravessa a tristeza e o enjoo dentro de mim. Porque pela primeira vez, no que parece ser um tempo muito longo, parece que Jackson pode até mesmo estar bem. E isso é muito importante para mim. Lamento muito, Jackson diz a eles. Falhei e não consegui protegê-lo. Nós todos falhamos, interrompe Mikai, com a tristeza reluzindo em seus olhos castanhos. Ele era o nosso irmão e não conseguimos salvá-lo. Do fundo da minha alma, peço que me desculpem. Cada um dos membros da ordem dá um passo à frente e expressa o mesmo sentimento. Os pais de Luca respondem a cada pedido de desculpas com um aceno de cabeça. E embora sua mãe esteja com o rosto manchado pelas lágrimas, ela não demonstra qualquer outra emoção. O pai de Luca também não. Não sei se isso é algo típico dos vampiros ou se é algo característico dessas pessoas, mas o controle ferrenho que tem sobre as próprias emoções fazem com que tudo seja um pouco melhor e um pouco pior. Eles não dizem mais nada para aceitar os pedidos de desculpas da ordem, mas também não gritam com eles. Em vez disso, ficam simplesmente encarando os 5 com olhares tristes, mas avaliadores. Não sei o que estão procurando e definitivamente não sei se encontraram. A única coisa que sei é que o silêncio deles está me deixando muito nervosa. E isso faz com que todas as preocupações de Hudson a respeito deles voltem a inundar minha mente. Hudson chega logo depois que Liam termina de pedir perdão. E o sinto antes de vê-lo. O ar na sala muda. Viro-me na direção dele um segundo antes que ele passe o braço ao redor da minha cintura. Está tudo bem? Ele murmura, catalogando com os olhos a troca de roupas, assim como a mochila em meu ombro. Tanto quanto posso. Respondo encostando-me no corpo dele, enquanto volto a observar os pais de Luca. Onde ele está? O pai de Luca, por fim, pergunta, e percebo que é a primeira vez que ele fala desde que chegou. É um homem alto e magro, assim como o filho era. É fácil perceber de quem Luca herdou a aparência, mesmo que seu pai pareça exausto, com os olhos fundos no rosto e a pele repuxada sobre os malares. Nós o colocamos em uma das salas de estudo, responde Jackson, virando-se para ir na direção do corredor. Uma sala de estudos? Repete a mãe dele com um horror silencioso na voz. E entendo o que aconteceu. Não parece ser o lugar mais respeitoso para deixar o corpo de alguém. Mas basta olhar em volta. Katmai está um desastre. As escolhas de Jackson estavam bem limitadas. Além disso, isso aqui é uma escola, não um prédio do governo. Não havia muita escolha sobre o que fazer com o corpo, mesmo antes do ataque a Katmai, especialmente considerando que todos os funcionários, com exceção de Marise, foram sequestrados. Ou pior, Jackson sabe de tudo isso, mas não defende sua escolha, mesmo quando seus ombros murcham ao ouvir tais palavras. Na minha mente, isso é mais uma prova de que ele é mesmo uma pessoa singular. Após determinado tempo, os pais de Lucas seguem Jackson, e isso deixa o restante de nós livre para fazer o mesmo. Primeiro a ordem, depois Hudson e eu. Caminhamos em um silêncio solene, até que Eden e Macy se juntam a nós no meio do corredor. Eden sussurra por trás de nós. Onde está Flint? Não sei. Será que está dormindo? Pergunta Macy. Acho que o problema dele não é bem dormir demais, responde Hudson bastante sério. É mais provável que ele não esteja conseguindo chegar aqui. Vou até o quarto dele para ver se... Ele para de falar de repente quando Flint, na sua forma de dragão, vem voando pelo corredor, segurando as muletas com as garras dianteiras e as asas recolhidas bem rente ao corpo para não atingir as paredes à nossa volta. É uma imagem tão inesperada que todos ficamos congelados, com exceção da mãe de Luca, que solta um grito assustado, quando Flint passa voando por sua cabeça, fazendo uma curva fechada e pousando logo atrás de nós. Capítulo 15. Até tu, Marise. Flint reluz por um momento antes que sua forma de dragão desapareça em uma chuva de faíscas multicoloridas. Segundos depois, está diante de nós em forma humana.
mas não parece muito firme, já que vacila um pouco enquanto se equilibra sobre o pé que lhe restou ao tentar se agachar a fim de pegar as muletas. Ele solta uma sequência de xingamentos por entre os dentes e me dirijo até ele determinada a impedir que Flint caia no meio do que já deve ser um momento terrível para ele. Mas Jackson chega antes de mim, recolhendo as muletas de Flint com uma das mãos enquanto usa a outra para ampará-lo. Flint baixa a cabeça ao pegar as muletas, mas não antes de ficar óbvio que o seu rosto está ardendo de vergonha. Sinto vontade de ir até lá onde ele está, de dizer que está tudo bem, mas tudo nele parece gritar conosco, mandando que o deixemos em paz. É por isso que faço o que ele quer, assim como os outros. Após certo tempo, ele consegue se entender com as muletas, indo até os pais de Luca. Nós saímos do caminho bem rápido, dispostos a fazer qualquer coisa que facilite a vida dele. Mas quando olho nos olhos da mãe de Luca, tenho a impressão de que ele não percebe mais a nossa presença. Ela parece sentir o mesmo, considerando a intensidade com que o encara de volta. Mas seu foco não está nos olhos de Flint, e sim na sua perna estraçalhada. A expressão no rosto de Flint é terrível, de partir o coração, enquanto se esforça para avançar pelo corredor e parar diante da vampira. Quando chega ali, ele baixa a cabeça da mesma forma que Jackson fez. Me desculpe, anuncia ele. Lamento muito por não termos conseguido salvá-lo. No começo, tenho a impressão de que ela não vai dizer nada a Flint, mas após algum tempo, ela toca a cabeça de Flint, que continua abaixada e sussurra. Um mundo de significados e acusações pairam naquelas palavras, e percebo que isso atinge Flint, Jackson e os outros. Uma avalanche de dor e sofrimento da qual eles nem tentam se esquivar, e isso não é nem um pouco justo com eles. Travaram uma luta horrível contra Cyrus, arriscando tudo para impedir que ele conseguisse a coroa. Sim, Luca morreu, e sim, é algo horrível, trágico e sem sentido, mas nada disso faz com que a culpa seja de Flint. Não torna nenhum de nós responsável pelo que aconteceu quando estávamos lá com ele, fazendo o melhor que podíamos para manter todos a salvo. Afinal de contas, onde exatamente estavam os pais de Luca durante a batalha que matou o filho? Uma olhada para Hudson basta para eu saber que ele está pensando o mesmo que eu, que provavelmente estava pensando nisso desde o começo. De qualquer maneira, ele entrou totalmente no modo defensivo, com as mãos soltas ao lado do tronco, o peso do corpo apoiado na ponta dos pés e os olhos focados com toda a intensidade nos pais de Luca, esperando que deem um passo em falso. Espero de verdade que isso não aconteça. Jackson pigarreia, e os pais de Luca, de modo relutante, desviam a atenção de Flint para se concentrarem nele outra vez. Mas ele não se manifesta, simplesmente se vira e continua seguindo pelo corredor, rumo à única sala de estudos existente no térreo. Quando enfim chegamos, ele para durante um momento, como se estivesse se preparando para o que está ali dentro, ou para qualquer coisa que venha a acontecer a seguir. Ele abre a porta e se afasta para que os pais de Luca entrem primeiro. A mãe de Luca solta um gemido mudo quando olha pelo vão da porta. Por um segundo tenho a impressão de que vai desmaiar, mas o pai de Luca a segura, passando o braço ao redor do corpo da esposa para ampará-la. Os dois passam pela porta e entram na sala, que abriga o corpo de Luca, enquanto o restante de nós o segue em silêncio. Eu me preparo, esperando que seja parecido com aquela ocasião em que tive de identificar o corpo dos meus pais. Mas não há nada de frio ou estéril naquela sala de estudos. Em algum momento, enquanto eu estava com Hudson ou com Alistair, a ordem a transformou em um lugar apropriado para o luto. Luca está deitado em uma mesa no centro da sala, com um lençol sobre o corpo, que deixa somente seu rosto exposto. Ao redor dele há centenas de velas pretas acesas. Devem ter revirado a Torre das Bruxas para conseguir tantas. Além das velas, há vários recipientes cheios de flores silvestres do Alasca. Desta vez, é o pai de Luca que solta um gemido silencioso enquanto estrangula um soluço. A mãe de Luca simplesmente cai de joelhos ao lado do corpo do filho. Vamos lhe dar alguns minutos, avisa Jackson em meio ao silêncio.
agoniado, enquanto o restante de nós assente como se fôssemos fantoches. Em seguida, volta para a porta. Obrigada, agradece a mãe de Luca em meio a um soluço. Sim, emenda o pai. Obrigado por cuidarem do nosso filho. Luca era nosso irmão, comenta Barian, com a voz embargada. Não há nada que não teríamos feito por ele. Estamos vendo. O pai de Luca limpa a garganta. Ele sempre jurou que... Ele para de falar quando Marise entra na sala, vestindo trajes formais. Apesar de ainda um pouco pálida, ela parece muito melhor do que quando a vi antes. Vivian, Miles, lamento muito nos encontrarmos nessas circunstâncias. Nós amávamos Luca aqui em Katmai, e sua morte é um peso enorme para todos. Os pais de Luca não se afastam do filho. Por isso, Marise olha para o restante de nós, com o rosto atraente cheio de compaixão enquanto sussurra. Preparei tônicos de cura para vocês. Estão no salão principal, junto a várias garrafas de sangue. Bebam-nos agora. Vou preparar mais depois. Não sabemos o que está por vir e vocês precisam recuperar as forças. Sem sombra de dúvida, precisamos de toda a ajuda que pudermos conseguir. Assim, faço um gesto afirmativo com a cabeça, enquanto Flint murmura. Sim, Marise. E damos meia volta para sair da sala. Mas naquele instante, o pai de Luca se vira para trás. Sua voz ecoa pela sala quando ele ordena. Não! Marise estende a mão para ele. O que houve, Miles? Ela não consegue terminar a frase porque Vivian escolhe exatamente este momento para se levantar com um salto e rasgar a garganta de Marise com os dentes. Macy grita quando a mãe de Luca deixa Marise cair no chão, gorgolejando e tentando respirar, com metade da garganta arrancada, e se afasta para que Miles consiga enfiar uma adaga bem no coração da enfermeira da escola. Vocês precisam sair daqui, avisa Miles. Enquanto Vivian segura a mão sem vida de Luca. Marise avisou a Cyrus que vocês haviam retornado e ele está vindo pegar vocês. Levamos um segundo para absorver a informação. Sei que estou ocupada demais olhando para o corpo sem vida de Marise. Ocupada demais para entender exatamente o que aconteceu, para conseguir internalizar o aviso. Afinal, Marise me ajudou muitas vezes desde que cheguei a Katmai. Ela salvou minha vida quando uma janela quebrada quase me matou. Ajudou-me a começar a aceitar a ideia de que sou uma gárgula. Cuidou de mim depois da luta contra Lia. Como ela pôde estar do lado de Cyrus? Não faz sentido. Ao que parece, não sou a única que tem dúvidas, porque Eden pergunta. Acha que vamos simplesmente acreditar nisso? Vocês a mataram. Não faz diferença se vocês acreditam em nós ou não, retruca Vivian. Mas é óbvio que vocês cuidaram do meu filho da melhor maneira que conseguiram. Sinto que é certo fazermos tudo o que for possível por aqueles que Lucas chamava de amigos, como ele ainda faria se pudesse. E isso inclui matar a Marise? Questiona Macy com lágrimas brilhando no rosto. Sim, e avisá-los de que devem sair daqui antes que sejam tarde demais, responde Miles. Marise não era sua amiga, rosna Vivian. Já pararam para pensar porque ela foi a única criatura viva que restou aqui? Marise sempre foi leal a Cyrus. Ela olha para Luca, assim como nós, até agora. Vocês têm que sair daqui, repete Miles, com urgência na voz. Cyrus quer Grace e não vai deixar que nada o impeça de pegá-la. Com isso, ele se inclina para frente e coloca um braço ao redor de Vivian e outro ao redor do filho. Segundos depois, os três desapareceram, acelerando para sair da sala e indo até o portal por onde chegaram, fora da escola, e deixando o restante de nós diante do corpo de Marise. Quando o sangue se acumula ao redor do corpo inerte, não consigo evitar o calafrio que percorre minha coluna, ao me dar conta de como este mundo é violento e implacável, e que posso ser sua próxima vítima.